E você sabia que todo ano cerca de 5.000 mulheres são diagnosticadas com câncer de ovário no Brasil? O número é pequeno se comparado a outras doenças. No entanto, esse é um tumor ginecológico difícil de ser diagnosticado e é o que essa demora torna mais difícil a cura. É uma doença silenciosa que por isso tem que ficar alerta quanto à prevenção e é o principal remédio, né? Tem que se prevenir. E é por isso que esse é o nosso assunto do quadro Saúde da Mulher. E claro, nosso astro está aqui hoje. Tudo bem, doutor? Sempre bem-vindo. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, pessoal de casa. Vai responder tudinho pra gente hoje, porque tem que prevenir, né, doutor? Tem que prevenir, é um dos tumores mais insidiosos, assim, mais perigosos que a gente considera pela falta de sintomas que ele ocasiona. Então vai muito do próprio acompanhamento da mulher, junto ao seu médico, com consultas periódicas para poder fazer a prevenção. Doutor, um ovário normal, como é que a gente tem até uma imagem aqui, porque eu gostaria que você começasse falando da diferença entre um ovário normal e um Isso. alterado. Exatamente. E também a questão da questão do benigno e do maligno. Quando é que a gente pode diferenciar isso? Bom, então, os ovários aqui nessa arte, a gente consegue delimitar bem, eles são estruturas fibroelásticas que eles não têm uma superfície totalmente lisa, mas é homogêneo, ou seja, a gente consegue delimitar, consegue visualizar direitinho, e ele tem uma membrana que o comporta, o envolve, né? Essa é a função, os ovários fazem com que mensalmente a mulher menstrue, com que não tenha problemas hormonais, com que haja um funcionamento adequado. A partir do momento que essa estrutura, por alguma razão, uma alteração hormonal, uma alteração alimentar, uma ingestão de produto químico, um fator hereditário, um fator familiar mesmo, né? Vai poder fazer com que altere esses ovários, podendo surgir um câncer de ovário. Vamos falar então agora que está aqui na tela de cisto. Mas tem uma pergunta que a gente foi às ruas também para conversar com o nosso público, doutor. Dá para colocar ela ou é outra pergunta agora? Pode falar comigo que eu escuto. Posso mandar? Então, por favor, bota uma... Eu gostaria de saber se um cisto pode provocar câncer. Tudo bem, desculpa, não vi o nome dela? Raquel, obrigada, Raquel. Raquel, boa tarde. O cisto é líquido. Nenhum cisto vira câncer. Então, assim, tem popularmente conhecido como cisto ou quisto. Só pode vir a virar câncer quando no ovário a gente detectar alguma presença de nódulo. Isso vale para os ovários como para as mamas. Cistos mamários não viram câncer e cistos de ovário também não se transformam em câncer. Cistos são líquidos. O que pode ocorrer, eventualmente, é que esse cisto aumente muito de tamanho e a gente tenha que esvaziá-lo para poder descomprimir a compressão que eventualmente ele possa estar fazendo no abdômen da mulher. Então ele não tem risco? Não há risco. Cisto nunca há risco. Se for a denominação literal, cisto mamário e cisto ovariano, não se maligniza. Tá. Desculpa aí, produção, que eu interrompi, né? Eu coloquei uma pergunta antes da outra, mas tudo bem. Eu sei que vocês são a top aí dentro. Vamos botar então aquela que era para ser a primeira pergunta da Rosemary. Ela tem uma pergunta para você, doutor. Vamos lá. Eu gostaria de saber o que causa o câncer de ovário. Olha lá. É a Rosemary que tem mais de 70 anos, é isso? É isso aí. Então, olha lá. Então, vamos falar das causas. Então, assim, a dona Rosemary fez uma pergunta muito importante porque tem uma característica muito interessante em tumores ovarianos, que é a seguinte. Geralmente, os malignos ocorrem mais a partir dos 50 anos, entre 50 dali para frente. Até essa fase, somente 15%, até os 50%, os cistos ovarianos são malignos. A maior parte, 85%, são cistos que são benignos. Sobre as causas, são hereditárias. Se tem alguém na família, parente próximo, irmãs, tias, avós, é um grupo de risco que requer um acompanhamento mensal, muitas vezes anual ou semestral. Vai depender do quadro clínico que a paciente apresente. A ingestão de excesso de gordura, que eu vi que vai ter uma pauta depois falando sobre o equilíbrio entre carboidratos né? e gorduras, né?
Então, o excesso de gorduras também pode prejudicar o metabolismo, fazendo com que desencadeie tumores ovarianos. Locais insalubres, tais quais indústrias, empresas que trabalham com produtos farmacológicos, que a gente chama de inalantes, na verdade, postos de gasolina, em salões de beleza, esses produtos onde tem muito aerosóis, isso tudo pode levar à mutação genética, à ingestão do excesso de gordura trans. Todo tipo de droga ou de qualquer coisa que fuja do orgânico, do natural, pode nos expor tendo um fator genético ou hereditário. O hereditário, para diferenciar para quem está em casa, é aquilo que a gente herda da família. E o genético é aquele da hora da fecundação. Então, ambos a gente pode herdar ou se pode desenvolver. A mulher que tiver predisposição, às vezes ela pode passar a vida inteira e não desenvolver o tumor de ovário. Mas se ela tiver um perfil, o trabalho, o tipo de alimentação, poderá ocasionar um câncer de ovário. E aí, doutor, ressalta essa importância da nossa alimentação, né? Porque a gente às vezes não dá bola ou acha que isso pode, mas está então diretamente ligado ao nosso consumo diário, do que a gente está comendo, o que consumindo. Inclusive, a gente pode falar a questão do índice de mortalidade e também da questão do aumento no número desses casos. Sim, porque cada vez mais, com fast food, comida rápida, processada, a gente acaba fazendo o seguinte, muito conservante, muito corante. A comida muito industrializada, ela traz uma série de alterações até na composição que predispõe a essa alteração tumoral. Entendi. Então, aqui a gente trouxe também o índice de mortalidade, comparando aqui com o câncer de útero, de mama, de colo de útero e de ovário. O de ovário, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, ele é o de menor incidência, mas o mais maléfico. Mas o que mais mata. Em contrapartida, o de útero, no preventivo, você consegue resolver, quando pego 100%, resolve-se 100%, 100%, e aqui vai depender do estágio que pega. Por quê? Porque implica em a mulher fazer uma consulta anual com ultrassom. O preventivo sozinho não diz se tem tumor de ovário ou não. Isso é importante se deixar registrado. O que vai nos mostrar numa fase inicial é uma consulta com a coleta do preventivo mais um ultrassom. Porque para se ter uma visualização do que está ocorrendo na parte pélvica, se requer uma ultrassonografia. Então ela deve ser feita pelo menos uma vez ao ano para você conseguir pegar numa fase inicial. Quando não é feito, quando é que a gente vai desconfiar da possibilidade de um tumor? Evoluído. Porque a mulher vai ter uma distensão abdominal grande, importante, pode ter alteração intestinal, ela pode ter dor pélvica, dor na própria condução motora, né? Porque ele comprime as vísceras e já vai estar num estadio avançado. Algo importante a salientar é que o tamanho do tumor na fase fértil, ali dos 18 até os 49, não guarda proporção com a malignidade. Ou seja, não é o tamanho do tumor, porque a maior parte dos benignos, aqui tem um cisto em evolução. Obrigado. Ó, isso aqui é um cisto, o ovário está aqui. Ó. Olha o quanto que ele cresceu. Só que é só água isso aqui. Não tem nada, nenhum conteúdo tumoral. Então, se fosse numa senhora de 40 anos, uma estrutura assim, não seria cisto, seria um nódulo, um caroço, e aí sim é um tumor. E o tumor, a partir dos 50 anos, independe do tamanho. Ele pode ser microscópico. Se você detectar, você já tem que fazer uma intervenção. Tomar uma providência. Doutor, a Gessilene tem uma pergunta, ela quer saber sobre os sintomas. Vamos ver a pergunta dela? Gostaria de saber quais são os principais sintomas para as mulheres que têm cisto no ovário. Ó, do cisto ela quer saber. Cisto. O cisto vai depender do tamanho. Geralmente, os cistos são decorrentes do processo ovulatório, então não costumam dar muita dor. Eles dão dor 3 dias ao mês, alguma coisa do tipo. Dores nas costas, uma distensão abdominal, dor aos movimentos, mas de maneira geral, o cisto só vai passar a dar sintoma importante a partir do momento em que ele estiver comprimindo outras vísceras, tipo a bexiga, a mulher começa a urinar muitas vezes, porque a bexiga não consegue distender porque está comprimindo, ou então começa a ter inchaço nas pernas, porque esse ovário não deixa com que a circulação ocorra, o tamanho dele, a compressão dele,
funcione, circule de uma maneira adequada. Então não são sinais muito característicos, é o conjunto que vai fazer. Mas, a princípio, ele é silencioso. Ele só dá sinais quando é avançado. Aí é que é o problema. Vamos fazer o seguinte, doutor, a gente lá. vai agora para um rápido intervalo, mas a seguir a gente continua o bate-papo e responde mais algumas perguntas. Estamos de volta com o nosso Ver Mais, hoje o quadro Saúde da Mulher, falando sobre câncer de ovário. Nós terminamos o outro bloco com uma pergunta que o Dr. Belarmino vai responder, mas a gente vai repetir a pergunta da Shirley. Pode botar na tela. Vamos lá. Eu gostaria de saber se câncer no ovário tem cura. Boa pergunta, hein, doutor? Porque, né, já que tá lá, a gente quer saber se vai ter jeito. Outra pergunta, Shirley. O câncer de ovário tem cura sim, mediante o que nós colocamos. A mulher deve ter disciplina não só ao fazer o preventivo, tentar fazer ultrassom transvaginal para poder ver a cavidade pélvica. Quando não tem vida sexual ativa, também tem ultrassom que dá de fazer pelo abdômen para poder acompanhar o desenvolvimento desse ovário, porque o ovário, ele é o órgão reprodutor feminino que vai acompanhar a mulher em todas as fases, desde a infância, adolescência, vida fértil e depois a menopausa. Então, a cura vai depender diretamente do período em que for detectado esse câncer de ovário. Se aguardar muito tempo, ou seja, num estadio, a gente divide em 4 estadios, 1, 2, 3 e 4. Então, o estadio 1 é muito mais simples de resolver, significa que ele está localizado. O estadio 2, ele já tem alguma saliência, ele já está querendo, até eu acho que nós temos aqui algumas imagens que podem mostrar a evolução, né? A evolução do tumor. Então, quanto mais precoce é feito esse diagnóstico, melhor o tratamento. E geralmente o tratamento é feito através de... Dá para passar a imagem aqui pra gente? Quanto antes começar, melhor. Aqui, ó, muito bem. Então, os ovários sadios, como a gente comentou no começo, eles são totalmente homogêneos, tem a cápsula direitinho. Olhem só aqui, nesse segundo estágio, a cápsula ela já está recoberta de células diferentes, tem tipo umas verrugas. Isso aqui já são células tumorais, ele ainda está localizado aqui. Então, a cirurgia, nesse caso, isso aqui tem que ser retirado e feita uma complementação com rádio e quimioterapia. Esse estadio também tem solução. Só que já é um pouquinho mais complicado, porque o que nós vemos? Nós vemos aqui tem célula cancerosa aqui, célula cancerosa aqui. Já espalhou, como se diz, né, popularmente, exatamente. Né, doutor? Então, mas mesmo nesse estadio aqui, Gisele, com uma disciplina, com bom acompanhamento, existe tratamento, existe uma qualidade de vida, tem como se intervir, tem como se... Nesse estágio já entra com situações mais avançadas, por exemplo, radioterapia, quimioterapia? Atualmente, na parte oncológica, todos os tumores, as pessoas vinculam muito rádio e químio a tumor maligno e eventualmente irreversível. Cada vez mais precocemente, e às vezes até em estadio 2, estadios bem precoces, por precaução, já se associa tanto a rádio quanto a quimioterapia, porque é para garantir que se alguma célula não dominada, ela não avance. E doutor, esse exame, essa ecografia, perdão? Ecografia? Ultrassom transvaginal. Ultrassom, né? Uhum. Com que período a mulher tem que fazer esse exame? Porque normalmente, quando não tem nenhum problema que precisa ir mais vezes, a mulher faz o exame normal lá no ginecologista uma vez por ano. Mas certo. Esse exame? Na rede privada, com certeza é feito... mediante o fato da gente saber que o ovário só dá de ver pelo ultrassom, a gente faz procuramos fazer o preventivo mais o ultrassom. E existem exames de sangue também que dá para a gente poder mensurar, que são os marcadores tumorais. No caso do ovário é o CA125, que é uma enzima que aparece no sangue, no caso da mulher ter uma predisposição, por exemplo, ter uma predisposição genética, o ovário não mudou de tamanho, mas a gente dosa o CA125. É mais ou menos mal comparando como PSA para o homem. Sim. Se está alterado, pode indicar, eventualmente, algum comprometimento. Perfeito. Doutor, tem um WhatsApp para você, pode Vamos ser? Lá? Vamos ler? Claro. A Silvia mandou pra gente. Oi, Silvia. Fiz um ultrassom e descobri que estou com um útero cheio de varizes. Isso pode virar um câncer? Oi, Silvia. Não. As varizes são isso que você tem. Essa circulação são varizes pélvicas. Elas são 100% tratáveis, elas dão muito desconforto, dão dores, mas não viram câncer. Fique tranquilo. Que bom. Tem mais WhatsApp pra gente?
Muito bem, a Márcia Oliano. Oi, Márcia, adoro escutar as dicas que o ginecologista passa pra gente. Muito obrigada. Parabéns por essa iniciativa de nos deixar super informadas. Todos os dias são muitas dicas. É isso aí, Márcia. Márcia, é um prazer, obrigado. né? Obrigado, Márcia. A gente tá aqui mesmo para informar vocês aí de casa. Tem mais pergunta? Ah, tem do público nas ruas. Olha lá, a Ingrid Daniele Costa. Qual a pergunta, Ingrid? Gostaria de saber qual que é o tratamento para o câncer de ovário. Então, Muito aquilo bem. que a gente havia respondido antes para a dona Rosemary. O tratamento vai depender do estadio. Ele pode ser feito, se for um tumor benigno, né? Vai ser feito um esvaziamento, vai ser feita uma cirurgia, pode ser uma videolaparoscopia, é retirado o ovário e se for maligno, eventualmente associado à cirurgia, é feita uma rádio e uma quimioterapia, se preciso for. Isso o oncologista é quem vai nos orientar. Perfeito. Nosso Facebook bombando também. Vamos ver quem é que está perguntando para a gente aqui, doutor? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem tá pergunta. Gostaria... Aqui, a Ruth Silveira. Gostaria de saber, tem um cisto dentro do meu ovário esquerdo que nunca me deram medicamento, só me indicaram fazer uso de anticoncepcional direto. Isso está correto? Ruth, obrigadíssimo pela pergunta. Um beijo para Ruth. É o mais frequente, Gisele. O cisto de ovário benigno, esse que dá entre 18 até os 49 anos, geralmente são retenção de líquido. Esse líquido, tomando o anticoncepcional, ele paralisa o ovário e regride o cisto. Então, o anticoncepcional é um dos tratamentos mais indicados para cisto ovariano. Maravilha. Então foi uma pergunta... Excelente, né, doutor? Eu vi que tinha uma pergunta da Ana Paula aqui, ó, Ana Paula da Silva. Gostaria de saber a partir de que idade uma adolescente pode ir ao ginecologista. Elas têm que fazer certos exames para prevenir. Tenho uma filha de 13 anos, por isso tenho dúvida. 13 anos também, doutor, há essa questão da prevenção, de cuidar em relação ao câncer de ovário? Ela pode ir a partir de que idade? Eu entendi que a Ana Paula está perguntando, mas num contexto geral, Geral, né? Eu eventualmente. também entendi Então, dessa assim, forma. A partir do momento que a menina começa a ter algum corrimento, que a mãe está lavando a peça íntima da menina e vê alguma secreção amarelada, que tem odor, tem algum desconforto, porque a adolescente não faz parte do grupo de risco para câncer de ovário. Então, o momento adequado para levar é a partir do momento que a menina tem algumas dúvidas sobre o desenvolvimento, sobre pelos pubianos, sobre o desenvolvimento das mamas, da altura e algum corrimento, porque se for esperar a menina ter vida sexual ativa para levar no ginecologista, deixando bem claro, o ginecologista não fará na adolescente nenhum exame invasivo, a menina tem o ímen íntegro, permanecerá íntegro, é feita uma coleta externa da secreção e mandado para o laboratório. Então, pergunta pertinente, porque não aguardem as meninas virem a ter vida sexual ativa para levarem um profissional médico quando preciso. Cuidado começa antes, porque né? muitos dos corrimentos que mais tarde se tem graves são aquelas garotas que tiveram a vida toda corrimento e a mãe não sabia o que fazer, o pediatra eventualmente dizia que era normal e causava uma situação de cronicidade. É isso mesmo. Mais perguntinha no WhatsApp, doutor, temos que correr aqui. Vamos a lá. Jéssica mandou, a síndrome de ovários policísticos pode causar algum câncer? Não, Jéssica, o ovário policístico é 100% tratável e resolvível, não vira câncer. Então, tem mais uma pergunta das ruas, doutora Cristiane Marcondes. Quer saber sobre? Bota na tela. É possível prevenir o câncer de ovário? É possível, Cristiane, aquilo que a gente está batendo o martelo aqui, é fazer uma consulta anual com o seu médico, ele vai avaliar, ele vai ver, é a disciplina. Você não só vai estar prevenindo o câncer de ovário, como o câncer de colo de útero e do próprio útero. Então é 100% prevenir. Perfeito. Doutor, tem algum outro assunto que a gente... Porque eu tenho uma lista aqui, tumores endometrióides, teratoma, cistos funcionais. O que você quer falar? Pode escolher. Dizer que os cistos, de maneira geral, eles são muito frequentes e que essa disciplina da consulta periódica tem nomes como teratoma, que é um cisto benigno, que é um cisto grande. Teratoma, então, é só um nome estranho para um cisto? É porque, como o ovário são células germinativas, o ovário dão origem à vida, eles são células embrionárias. O teratoma, que é essa imagem aqui que essa produtor que tá mostrando, é feia. aqui, ó, o teratoma ele é um tumor 100% benigno, mas ele pode ganhar Apesar de horrível. Dimensões enormes, ele costuma ser muito grande, às vezes de 1, 2, 3 quilos, tá? E quando a gente abre ele, a gente pode ter algumas surpresas, tais quais a presença de cabelo, a presença de dentes, a presença de tecido da tireoide.
Por que se encontram esse tipo de tecidos no ovário? Porque o ovário tem, como no mediastino se tem, aqui na região interpeitoral, células germinativas, seriam as gônadas masculinas, mas no ovário ele tem o poder... Tem até dente. Dente. Ele tem o poder de gerar outros órgãos também. Então, essas situações são peculiares, mas é 100% benigno, assusta um pouco. O que nos preocupa mais são nódulos. Presença de nódulo em ovário significa que tem que fazer ou uma vídeo, ou uma biópsia, algum tipo de investigação a mais para ter certeza que aquilo não vá comprometer a qualidade de vida da mulher, no caso. Perfeito, doutor. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Daqui 15 dias a gente se vê de novo, não é? Com certeza. Então tá bom. Um beijo, meu querido. Até.